Muito bem. Então vamos lá. Bom dia, gente. A gente está aqui hoje no podcast Presença Coletiva para discutir um pouco sobre o homeschooling, né? Essa é uma temática que veio aí do trabalho da Isadora e da Isabela, que são nossas colegas de sala, né? E acho que antes de mais nada, queria apresentar para quem está aqui escutando, assistindo, as pessoas que vão participar dessa gravação de hoje. Em primeiro lugar, temos a Luciane Muniz Ribeiro Barbosa, que é graduada em Pedagogia, mestre em Educação, professora na Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora no Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional. Isabela Fernandes Painteles, que é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Tributário, ela é mestre em Direito e professora na Unicor e advogada. Elas são as convidadas hoje, que foram escolhidas aí pelas criadoras do trabalho da pós, que são a Isadora Zamperlini Sacchettini, graduada em Direito, pós-graduanda em Direito Constitucional e advogada. E a Isabela Franco, que é graduada em Direito, pós-graduanda em Direito Constitucional e advogada também. Bom, acho que antes da gente entrar no mérito da discussão, queria só brevemente falar um pouquinho sobre esse projeto do podcast em si, né, dos motivos pelo qual a gente está tocando esse projeto, né, assim, bem breve. Esse projeto ele surgiu como Perdão, fazer só uma correção aqui, que eu não falei o nome completo da Isabela. Desculpa, gente. Ah, não tem problema, Pedro. Não, precisa fazer certinho a coisa, porque eu não posso. Isabela Franco Leone Carregosa. Certo? Faltou alguma informação de alguém? Tudo jóia? Tudo certo. Então, tá bom. Bom, inicialmente, esse projeto ele veio aí como uma alternativa àqueles que não pretendiam fazer o trabalho de conclusão de curso da forma tradicional, né, que é a monografia. Ou, enfim, a monografia tanto solo quanto em grupo. Por que veio essa ideia? Porque eu acho que se nós pegarmos os trabalhos, obviamente respeitando a BNT, respeitando a criação do trabalho da pesquisa científica da forma que ela é feita, eu acho que se nós trouxermos ela para um ambiente menos formal, né, fizer uma apresentação mais comum, com uma linguagem mais facilitada e menos burocrática, né, eu acho que nós conseguimos trazer as pessoas que têm interesse em partir para a área acadêmica, né, como se fosse um meio de campo, assim, antes delas entrarem na burocracia e nas formalidades do meio acadêmico, né, da pesquisa em geral. E também a gente trazer para quem, ainda que não tenha o interesse em participar ativamente, né, da área acadêmica, mas quer aí dar uma força para quem está trabalhando nessa área, quer saber, quer se inteirar de quais são as novidades das pesquisas que estão sendo feitas nas mais diversas formas do conhecimento, eu acho que o podcast, por essa informalidade, ela tem esse benefício, né? Que até quem não está na área acadêmica tem aí a possibilidade de acompanhar as pesquisas, ainda que de maneira mais breve, né? E esse foi um dos maiores motivos aí da gente estar seguindo com esse projeto, certo? Bom, antes ainda de entrar no mérito, aí eu queria mais um pouco ouvir
da Isadora e da Isabela, né, enquanto escritoras do trabalho, né, pesquisadoras aí do TCC, né, da nossa extensão em Direito Constitucional, financiada pela Estecamp. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como foi pesquisar sobre o tema. Se vocês encontraram dificuldade em encontrar bibliografia, como que foi decidir o tema, né? Qual foi a forma que vocês entenderam que foi interessante para chegar nessa temática e para falar, não, isso aqui é importante, vamos falar sobre isso. Bibliografia nacional, internacional, às vezes até julgados ou julgandos, né, os processos aí que ficam lá no STF, até sabe Deus quando, esperando uma resposta. E enquanto isso a gente fica discutindo, né, sobre a efetividade do tema. Bom, como filha de educadora, é um tema que sempre me agradou muito. E numa dos nossos trabalhos de educação e justiça na pós-graduação, nós tivemos que apresentar um trabalho, eu e a Isabela Franco, e nós optamos pelo ensino domiciliar. E por conta desse trabalho, né, Isa, foi tão legal a discussão que a Annelisa, nossa professora, convidou a Luciane para uma participação na pós-graduação em Direito Constitucional para dar uma aula. E aí, depois dessa aula, eu acho que abriu nossos olhos ainda mais, nos apaixonamos por esse tema, e por conta também da pandemia, o tema se tornou mais atual ainda. Exatamente. Então, a nossa inspiração pelo tema foi muito por conta da Luciane também. E nesse um ano, assim, a gente viu que teve muita mudança, porque teve aquela decisão do STF, que foi o que originou o nosso trabalho, né, que era para fazer uma análise de uma decisão judicial, e a gente viu, assim, que desde a eleição do Bolsonaro teve uma alteração, assim, na perspectiva que é visto o ensino domiciliar, né? Exatamente. Foi muito por conta disso. E o Pedro pediu também, né, para falar sobre como foi nossa pesquisa. Como é um assunto, assim, muito tabu, muito pouco falado, né? Quando você comenta sobre ensino domiciliar, todo mundo já pensa em EAD, ensino à distância, né? Então, como é muito tabu, ainda a pesquisa é um pouco complicado. Mas acho que a Isa pode confirmar muito isso. Quando nós começamos a fazer o nosso artigo, a primeira coisa que fizemos foi ler a tese de doutorado da Luciane. Ela foi nosso ponto de partida, e a partir da tese dela, nós buscamos, né, nas referências, os autores que ela citava ali, e começamos a ler, né, tanto internacional quanto nacional, mas a tese de doutorado foi nosso ponto de partida. Exatamente. Acho que foi isso, uma pesquisa, né, no método Mais bibliográfico e abordagem dedutiva. Maravilha, maravilha. Show de bola. Que bom. E que bom que o trabalho deu certo. Inclusive, ficou muito bom. Eu acho que uma dica, né, para os pesquisadores, né, que até nós, né, que estamos começando nessa vida acadêmica, é leitura, né? Acho que o principal é formar uma base, né, para começar a escrever mesmo. Exato, maravilha. Tem que partir de algum ponto, né? Então, acho Sim. que para a gente ver a efetividade prática de uma pesquisa, ela tem que existir, né? A gente tem muito isso que o pessoal já quer que tenha tudo na mão, né? Numa época que a gente vive de modelos e de tudo meio pré-pronto, eu acho que o pessoal esquece um pouco a importância da pesquisa em si, né? A gente ouve aí, enfim, que que o trabalho ele deve ser feito de uma forma muito metódica, né? Então, e é legal ver o empenho do pessoal nessa fase, né, das pesquisas. Muito bem. Acho que agora a gente já começa a entrar agora no mérito da questão, né, do tema do debate. Eu queria deixar aqui claro para todo mundo que está participando que se tiver interesse em fazer algum questionamento, pode ativar o microfone e intervir a qualquer momento, né? Se quiser fazer alguma pergunta por escrito, às vezes está pensando, vai formulando durante
o decorrer, né, da discussão aqui, do debate, quiser mandar no chat ali, no final, por escrito, né, no final a gente abre o espaço, faz a leitura das questões, das perguntas, e a partir daí a gente abre para as participantes responderem, discutirem, debaterem, enfim, o que elas acharem mais conveniente. Certo? Certo. Então, vamos lá. Acho que eu dou a palavra agora para a Isadora e para a Isabela, para elas exporem sobre o trabalho delas de conclusão de curso, né, sobre o ensino domiciliar. Ótimo. Ótimo você usar também o termo ensino domiciliar, né, por estarmos no Brasil e a terminologia ser inglesa, né, homeschooling, no nosso artigo também priorizamos por trazer esse vocabulário da língua portuguesa. Então, vamos tratar sobre ensino domiciliar. Acho que quando falamos, né, sobre ensino domiciliar, primeiro a gente tem que deixar muito claro que é uma modalidade de ensino dentre muitas possibilidades, né? Não vai resolver a precariedade do ensino público. Acho que toda educadora, né, tem esse sonho de um ensino público para todos, mas o ensino domiciliar não veio para resolver, né, o ensino público, não é uma política pública, é sim uma modalidade de ensino onde os pais ou responsáveis legais pela criança ou pelo adolescente chamam para si a responsabilidade pela condução da educação de seus filhos. Eles muitas vezes são próprios professores, mas muitas vezes não. Isso fica a cargo de cada família, né? Então, você pode muito bem pegar a apostila do ensino público e usar dentro da sua casa, né? A Luciane, depois, com a prática dela, ela vai falar melhor sobre isso, mas é a liberdade, né? O ensino domiciliar priva pela liberdade, então o método utilizado pelos pais, ele é livre. Pode contratar professores particulares, os pais podem ser os próprios professores ou não. Eu acho que é importante ressaltar isso, de que seria uma alternativa à escolarização, né? Então, ao invés da criança ela ir para a escola todos os dias, os pais eles teriam essa responsabilidade dentro de casa, ou não também, né? Porque existem, pelo que a gente viu, assim, de muitas entrevistas com pais que optam por esse ensino, que eles acabam tendo muitas excursões, por exemplo. Então, não é também uma educação restrita ao ambiente domiciliar em casa. É mais voltado para essa questão dos pais terem a responsabilidade por toda a condução do ensino, né? Eles supervisionam, né, esse ensino. De uma forma muito próxima, né? Isso, priorizando aquela atenção individualizada mesmo, né, aquele aprendizado autodidata, porque no ensino domiciliar, você vai aprender, ensinar para o outro realmente, de fato, aprender, né, um aprendizado do aprendizado, você vai ensinar isso, né, porque numa sala com 30 alunos, você desenvolver o autodidatismo é muito difícil, então no ensino domiciliar isso é muito mais possível. Exatamente. E como também, assim, advogadas, né, nós não poderíamos deixar de falar da questão judicial, que é a maior problemática do ensino domiciliar, né? E aí, dá para fazer ensino domiciliar? Podemos, né? Se amanhã... A Constituição permite? Podemos, a partir de amanhã, né, educar os filhos em casa. E quem optar, como faria isso, sabe? Exato. Pela nossa experiência, né, não tão experiência assim, né, Isa, mas nós não sugeriríamos recorrer à justiça. Se você tem vontade de ensinar o seu filho em casa, comece. Porque tem algumas possibilidades, como a prova ENSEJA, que depois a criança ou adolescente pode, né, realizá-la para conseguir o diploma. Porque todas as ações judiciais, o que resulta numa multa gigantesca, que você, né, vai carregar para o resto da vida. Então, assim, é autorizado? O que a gente pode dizer que hoje não é inconstitucional, né? Até porque a Constituição consagra a família, né, como um seio da sociedade. Então, a família teria, sim, o poder. A Constituição, apesar de traçar uma lógica escolarizada,
ela ampara o ensino domiciliar no artigo 206, inciso Coloca 2. a família e os pais como também responsáveis pela educação, não só o Estado. Só que a gente vê essa responsabilidade não como exclusiva dos pais ou exclusiva do Estado, mas complementares. Então, da mesma forma que o pai ele pode optar por educar em casa, ele pode fazer isso associado à escolarização. Exatamente, não precisa ser uma única coisa, né? E como eu estava dizendo, apesar da Constituição Federal traçar essa lógica escolarizada, ela consagra, né, a família, ela aborda, né, nos artigos sobre a educação, artigo 206, incisos 2 e 3, ela dá suporte ao ensino domiciliar, ela dá brechas, né, para a gente realmente conseguir efetivar um ensino domiciliar. Mas, de fato, não temos uma lei federal, né, que realmente assegure, né, que te dê realmente, efetivamente uma certeza que é permitido, porque realmente em lei federal nós não temos nada. Isso seria competência do Congresso Nacional, que ainda não temos nenhuma novidade nesse sentido. E daí todos os defensores do ensino domiciliar acabam agindo a partir do princípio da legalidade, né? De tudo que não é proibido seria permitido. Exato. Acho que a Isabela Paim, né, vai poder falar para a gente com mais clareza sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018, que se originou em Canela, no Rio Grande do Sul. Isabela, se você quiser comentar um pouquinho sobre os votos dos ministros, né, deixar claro que, por incrível que pareça, o Toffoli, né, deu uma decisão até que brilhante para nós, né, estudantes do ensino domiciliar, se você quiser falar um pouquinho. Então, bom dia, meninas. E em relação a realmente esse acórdão, né, que foi proferido pelos ministros, foi um pouco assim decepcionante estudar essa decisão e no meio do caminho descobrir vários pontos críticos, né, e questionadores dentro dessa decisão jurídica. Inclusive, eu ainda quero fazer um outro trabalho com a professora Anelisa, que vai fazer uma similaridade, um apontamento, uma análise, primeiro da decisão que teve em 2001, teve uma decisão que versou, né, sobre a educação domiciliar lá no STF. E a decisão que foi proferida, a discussão começou em 2018, né, e o acórdão foi, de fato, proferido em 2018 ou 19, né? 18. E isso. E analisar se os votos do ministro em 2001 e daqueles mesmos ministros que permanecem hoje na corte, se eles foram modificados, por que foram modificados, né? Foi até me despertou um grande interesse nessa área, porque no dia da minha dissertação, a professora doutora Luciane Muniz me contou sobre um lobby lá que teve, né, perante os ministros da ANED, né, da associação e diretores da educação domiciliar foram lá fazer um lobby junto aos ministros, né? Houve uma pressão para esse julgamento, né? Então, e foi um pouco decepcionante descobrir que a decisão não se permeou tanto em fundamentos constitucionais, fundamentos jurídicos, né? Na visão do justo filósofo Ronald Dworkin, caracterizaria-se como argumentos de princípio, né? Argumentos de política e não argumentos de princípio. Não for, e assim, entendo que na visão também de Dworkin, deveria-se haver uma decisão correta para o caso, ainda que a Constituição não seja clara quanto isso, né? Quanto a isso. E os ministros, talvez, nessa ocasião, não tenham conseguido dar essa resposta que a população, né, tanto esperou em relação à constitucionalidade ou não, né? Quer dizer, quando é conveniente aos ministros, eles judicializam a questão, né? E resolvem. E quando não é, talvez, tão interessante, diga-se que não pode se judicializar, que não é tarefa do judiciário, né? Regularizar, regulamentar a questão, ficando a encargo do Congresso. E quando a gente parte para o estudo no âmbito do Congresso e fala sobre o projeto de lei que foi assinado pelo Bolsonaro, a gente vê que talvez não possa não ser efetiva a proposta realizada ali,
né? Eu achei interessante a afirmativa da colega Isadora, quando ela diz que a educação domiciliar não é uma política pública. Sim, concordo, ela não é uma política pública, mas nas palavras da doutora Luciane Muniz, que não me deixa aqui mentir, ela não é uma política pública, mas ela prescinde de políticas públicas, né? E talvez esse projeto, nesse sentido, tenha sido falho, né? Porque, assim, ele delimita, assim, as informações que tem que ter, que é em relação à idade, ao vínculo com a criança, certidão criminal. Há também a necessidade de apresentação de um plano pedagógico individual, né, caderneta de vacinação atualizada, mas os pesquisadores da área, eles explicam que os fatores econômicos, como renda, estabilidade familiar, em relação ao nível de escolaridade dos pais, etc., são fatores importantes. E o projeto de lei assinado, ao que tudo indica, pelo menos eu não consegui vislumbrar, questões nesse sentido, sabe? De uma fiscalização em relação a essa estabilidade familiar, a um subsídio, né? Lá nos Estados Unidos, o homeschooling feito pelas vias online, há um subsídio de professores, caso seja necessário, né? Será que o Brasil tem condições de fornecer tudo isso? Né? Eu talvez vá passar a palavra para a professora Luciane, se quiser também contribuir, né? Eu ficaria aí, assim, a minha pergunta no sentido de a falta de supervisão do governo ou a falta de implementação das políticas públicas corretas acarretaria uma consequência quanto à permissividade do método, né? Aí já foi para mim a pergunta, é isso? Posso ir comentando? Bom, vocês falaram tantas coisas aqui que eu estou já com um turbilhão de ideias, de questões para comentar. Então, acho que eu vou contando algumas coisas, falando, aí vocês vão me interrompendo, tá bom? Por favor, fazendo perguntas. A Isadora, acho que foi a Isadora que na fala dela trouxe uma questão que é uma questão bastante atual para a gente pensar nesse nosso momento e contexto de pandemia, né? Quando vocês fizeram uma breve caracterização do ensino domiciliar e trouxeram essa ideia de que ele pretende ser uma modalidade de ensino, né? Não em substituição ao ensino obrigatório no Brasil, mas que seja uma opção para as famílias. E uma dos argumentos que vocês usaram para definir essa educação domiciliar foi de que ela não é restrita ao ambiente da casa, né? Isso é algo que eu tenho visto bastante, assim, vi na minha experiência do doutorado sanduíche no Canadá. Recentemente eu passei 4 meses no Texas, fazendo uma pesquisa de campo, financiada pelo CNPq, e vi isso lá também, e acompanhando, ainda que à distância, os grupos de apoio à educação domiciliar aqui no Brasil, nos diferentes estados, o que a gente percebe é justamente isso, né? A proposta dessas famílias não é tirar a criança da escola e deixar a criança trancada em casa 24 horas por dia estudando, né? Mas há uma proposta de que a criança possa aprender durante processos e vivências e experiências que não se dão exclusivamente no ambiente da casa. Então, eu achei legal começar, né, por aí, assim, minha participação, para dizer que, de fato, hoje em dia, quando a gente fala, todo mundo está fazendo homeschooling porque é quarentena, não estamos fazendo homeschooling. A educação domiciliar, ela é uma opção da família, né? Ela é uma escolha da família. Não vou ainda falar de opção, enfim, tem toda a questão legal que a gente vai discutir, mas ela é uma escolha da família. E hoje em dia, a maioria das famílias não tiveram, eu diria, né, a quase totalidade das famílias com crianças em idade escolar não tiveram essa escolha, né? Não escolhemos estar com crianças trancadas dentro de casa. É um momento atípico de uma situação de calamidade pública, enfim, né, que exige uma segurança sanitária. Então, assim,
tem sido equivocado chamar a situação da quarentena como educação domiciliar ou homeschooling, né? Não estamos fazendo homeschooling porque é tudo isso que vocês colocaram. O homeschooling pressupõe essa escolha da família, o homeschooling pressupõe que as crianças tenham diversas experiências que extrapolam o ambiente da casa, e isso não tem sido permitido para as nossas crianças hoje, no contexto do Brasil e de vários outros países ainda muito afetadas pela pandemia, né? Entre outras várias questões, mas eu achei bastante interessante, né, a forma como vocês tentaram categorizar isso, explicitar o que é o homeschooling, que trouxeram essa questão que conversa muito com a nossa atualidade. Que mais? Outro aspecto bastante interessante também foi o quanto, e que aí conversa tanto com a apresentação que a Isabela Franco e a Isadora fizeram, com aqui uma provocação, uma pergunta que a Isabela Paim trouxe também, o quanto a educação domiciliar, ela não vem com essa proposta de melhorar o ensino público, né, como vocês colocaram, mas o momento que a gente está, histórico, de pensar que precisamos ver de que maneira essa regulamentação da educação domiciliar, de alguma forma, ela não interfira e não venha para prejudicar a educação pública, né? Uhum. E é esse ponto que é um ponto bastante delicado para a gente conversar com os defensores da educação domiciliar, sobretudo com os dirigentes, né, da associação, porque é possível que, em aprovando uma lei, que seja uma lei de uma forma muito aberta, que dê total liberdade às famílias para fazerem educação domiciliar da forma como desejam, que é o que, né, a ANED, as famílias que estão aí na liderança desse movimento vêm solicitando, isso pode ser um ponto perigoso se a gente não tem alguns cuidados para a proteção de diversas outras famílias que não estão em contextos privilegiados ou favoráveis para o ensino domiciliar, né? Então, acho que talvez esse momento nosso, atual, é um momento de bastante cautela, né? Cuidado no acompanhamento desses processos de regulamentação. E eu estou chamando de processos porque a gente sabe que, na ausência de uma lei nacional, né, como o projeto de lei ainda está sendo analisado, esse apresentado pelo presidente Bolsonaro, a gente vê diversas experiências em contextos locais de leis ordinárias que têm sido, né, no município de Vitória, Espírito Santo já foi aprovado, mas nós temos uma série de outros municípios e estados que têm projetos de lei tramitando, né? Já têm sido aprovados em algumas câmaras, ainda aguardando tramitação de outras. Então, a gente tem aí um movimento de regulamentação da prática que acabou se pulverizando, né, no Brasil como um todo, e é um movimento que exige bastante cautela, e da nossa parte, assim, cuidado mesmo no estudo, no acompanhamento, né, para que essas lacunas na lei não criem brechas para prejudicar a escola pública, né, a educação pública. Se não veio para melhorar, veio para ser uma modalidade para aqueles que assim desejam e têm condições para fazer, a gente, enquanto alguém que está, né, na política pública, não pode deixar que essa opção e essa liberdade de escolha de algumas famílias, de alguma forma, prejudique a não escolha, né, e a única forma de educação da grande maioria da população, que é a escola pública. Aí, não sei se vocês querem ir fazendo outras perguntas, dialogando. Professora, se você pudesse falar um pouco do perfil dessas famílias que são adeptas ao ensino domiciliar, para deixar claro, né? Então, o que a gente tem no Brasil até o momento? Como até hoje, né, na maioria dos lugares, né, do país, porque agora a gente já tem a exceção de Vitória, Espírito Santo e outros municípios daqui para frente. Mas como a maioria das decisões judiciais e da interpretação, né, da Constituição, a interpretação majoritária era de que isso não era permitido acontecer no Brasil, muitas famílias
tiveram bastante, ainda hoje tem bastante receio de contribuir com pesquisas que tentem identificar questões demográficas, entre outras, né? A gente tem um estudo do André Vieira, da UNB, que foi um estudo de 2013, se não me engano, que fez ali o perfil de algumas famílias que ele entrevistou, mas nós não temos estudos, pesquisas acadêmicas ou um próprio levantamento do Ministério da Educação, né, ou de secretarias da educação, para mostrar para a gente qual é o perfil dessas famílias, né? O que a gente sabe fora do país, isso pesquisas tanto para a caracterização dessas famílias, como para a motivação também, são pesquisas muito frequentes, sobretudo na América do Norte. Então, a gente tem ali um perfil, né, de famílias, mas aqui no Brasil, o que a gente sabe? Que são famílias que precisam ser, pelo menos, da classe média, né, ou pertencentes à classe média com algum poder aquisitivo. Por quê? Porque exige que um dos adultos seja um adulto que vá abrir mão de estar atuando no mercado de trabalho para estar com a criança, e se não for a opção dos pais, do pai ou da mãe, geralmente a mãe que fica com a criança, mesmo a contratação de professores, né, a aquisição de materiais, isso tudo demanda um certo poder aquisitivo que não são todas as famílias que têm possibilidade. Então, ainda que a gente não tenha uma pesquisa que mostre para a gente todas essas famílias, né, a caracterização, enfim, a gente tem algumas questões que são de funcionamento da educação domiciliar que ajudam a gente a vislumbrar um pouco esse perfil, né, dessas famílias que estão envolvidas nesse processo. Quando a gente vai, por exemplo, acompanhando os diferentes grupos de apoio à educação domiciliar, que tem já em todos os estados do Brasil, eu tive uma orientanda, a Bruna, que fez esse levantamento, a gente vê que são famílias, como vocês falaram também, que se organizam para excursões, trabalho de campo, visitas a museu, a teatro, o que isso tudo indica para a gente também, né, uma certa escolarização ou informação dos pais que entendem a importância, né, dessas experiências culturais, outras experiências, então já mostra aí para a gente também um perfil no que diz respeito à escolaridade dos pais, né, enfim, ajuda a gente a ter um panorama de quem são essas famílias, né, ou características dessas famílias. Mas penso que, assim que regulamentado, né, em âmbito nacional, essa vai ser uma pesquisa importante de ser feita, né, de caracterização dessas famílias, bem como também das motivações, né, das famílias e escolha pela educação domiciliar. Não sei se eu consegui responder, Isadora. Conseguiu, sim. Até voltando na questão judicial, né, é muito triste, como a Isabela Paim disse, porque nós já vivemos o ensino domiciliar, já tem famílias praticando, então o STF, assim, ele anulou a realidade, e para nós tratarmos sobre o ensino domiciliar, é falar de um direito natural, né? Voltando para a Luciane, eu queria que você também, se puder deixar claro, como que fica a socialização dessas crianças que praticam, né, o ensino domiciliar, fica prejudicado o vínculo afetivo? Acho que essa é a grande questão, né? Sim, a socialização é uma grande questão que sempre aparece. Alguns diriam que já é uma questão bem pequena, deixada de lado, né? Mas ela é uma questão recorrente, principalmente aqui no Brasil. O que eu percebi da experiência que eu tive, das experiências que eu tive fora, e aí o que a literatura vai dizer para a gente também, a literatura internacional, né? A literatura vai dizer, não, a questão da socialização, ela é um mito, né? Não há falta de socialização quando a criança não vai para a escola. Muito pelo contrário, que esses autores vão dizer, e os adeptos da educação domiciliar ao homeschooling, né, vão dizer para a gente que limitar a socialização das crianças ao período da escola, isso sim é algo que seria prejudicial, né? Pensando que aquela criança, ela deveria se relacionar e se socializar
com uma série de outras pessoas que não só aqueles pares da mesma idade. Então, há, por parte dos defensores do homeschooling, uma crítica em relação à socialização oferecida na escola, que é essa de longas horas do dia, a criança convivendo unicamente com os pares da mesma idade e um adulto. Então, há essas críticas. Fora as críticas relacionadas a situações não positivas na socialização, bullying, violência, entre outros, né, fatores que estão presentes também na escola, por estarem presentes na sociedade, né? Qual é o argumento que é apresentado a favor do homeschooling no sentido da socialização? Que a criança não estando presa dentro da escola, como eles dizem, ela tem um leque maior de possibilidades de socialização na sociedade. Então, se ela acompanha a mãe ao mercado, à biblioteca, ao teatro, ao museu, essa criança está se socializando com várias outras pessoas, né? Além das possibilidades mais amplas, como eles defendem, é muito comum na América do Norte, eu vi isso tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, uma agenda bastante intensa dos grupos de apoio, né? Então, eu acompanhei agora, recentemente, lá no Texas, na cidade que eu fiquei, o grupo de apoio é um grupo que se reúne com muita frequência, então eles fazem várias atividades, eles assistem a uma aula na universidade, uma aula que um professor está dando, que é uma aula aberta, eles têm toda sexta-feira, eles utilizam o centro esportivo da cidade, eles se encontram para fazer, né, a educação física, ficarem, enfim, tendo atividades físicas juntas. Então, há um encontro de crianças de diferentes idades, aí lá grupos 40, mais de 40 crianças entre 7 e 17 anos juntas, brincando, participando de atividades, que não dá para a gente dizer que ali eles não estão se socializando, né? Então, há uma socialização. Quando a gente traz essa discussão aqui para o Brasil, o argumento que a gente tem muito forte é um argumento de valorização da escola pública como um espaço e um lugar onde a gente tem a pluralidade, né? E que isso é muito importante para a formação de qualquer ser humano. Qual é o problema que a gente tem nessa defesa da escola pública enquanto um lugar que é o lugar da pluralidade, quando a gente está se referindo à questão da socialização na educação domiciliar? O problema é que esse grupo de crianças, né, adolescentes, que estão sendo educados em casa, eles não necessariamente estariam na escola pública, né? Justamente por pertencer a uma classe da sociedade que, na sua grande maioria, já estudaram em escolas privadas, ou se fossem estudar em escola privada, se fossem para a escola, se essa fosse a opção da família, iriam para a escola privada e não para a escola pública, para essas famílias, essa socialização, aí vou provocar aqui, já seria uma socialização limitada, ou pelo menos uma socialização escolhida pelos pais. Eu nunca vou esquecer na minha tese, quando eu entrevistei um dos pais que estava respondendo processo judicial, por ter retirado os filhos da escola, ele falou para mim, na época eu estava grávida, né, pesquisadora e grávida, e ele falou: Luciane, você vai ver, escolher a escola para o seu filho é escolher com que classe social você quer que ele conviva. Ele falou aquilo e na hora para mim foi muito forte, eu falei, nossa, horrível isso que ele falou. Mas quando você vai para o universo das escolas privadas, isso, as escolas, a gente não tem uma escola particular, né? A gente tem uma série de escolas particulares que atendem a diferentes públicos, a diferentes classes sociais, e que são, inclusive, no Brasil, esse é o ponto que eu queria chegar, tem a liberdade de ser escola confessional, né? Escola que segue determinada metodologia. Então, essa liberdade no Brasil de termos a opção para aqueles que podem escolher, entre escola pública e escola particular, já leva grande parte não, mas já leva uma parte desses pais a escolherem por aquela escola confessional, ou aquela escola que segue determinado método e que atende a determinada classe social. Né? Então, dizer que no Brasil a gente está tirando as crianças da escola plural, da convivência com o diferente, para poder fazer educação domiciliar, isso não procede, porque
eles já não estariam nessa escola plural em que há convivência com o diferente, né? É claro que aqui eu estou assim, um pouco generalizando para a gente pensar que a questão da socialização, ou discutir essa questão no Brasil, ela não é uma discussão tão simples, né? Porque passa por essa liberdade que a nossa lei dá, de que as famílias que têm condições financeiras podem escolher entre a escola pública e entre a escola privada. E aí também, só para retomar, que mesmo assim, aqui no Brasil, como eu já contei para vocês, assim, a gente tem diferentes grupos de apoio à educação domiciliar, e esses grupos têm se encontrado, né, muito semelhante ao processo que vinha acontecendo na América do Norte já há décadas, né, essas famílias têm se organizado, têm feito feira de ciência juntos, um pai que é biólogo que reúne as crianças ali que estudam em casa da cidade, que vai dar uma aula de biologia para todas, e aí elas se encontram, brincam juntos, as famílias conversam, trocam materiais. Então, todo esse movimento, que é um movimento que também propicia a socialização, ele tem acontecido. Sim. Eu só complementando, assim, eu acho que um dos argumentos contrários, assim, que também são muito fortes à educação domiciliar, seria a questão da escola não ser só um local de aprendizado, mas também de identificação de potenciais abusos, tanto sexuais quanto abusos de poder mesmo. Então, teria também essa questão de, mesmo que existam esses grupos de apoio, eles ainda estão centrados nessa rede da família. Então, teria uma certa importância, assim, tirar um pouco a criança desta rede, como se fosse uma bolha, né, para possíveis identificações desses potenciais abusos, né. Então, acho que daí também vem a questão dos projetos de lei que a gente vê, de terem sempre uma medida de fiscalização da educação, tanto nesse âmbito de se a criança está realmente aprendendo, quanto de identificar esses abusos, se a família está cumprindo o papel de família, né? Aí o que a gente queria que você comentasse também um pouco é essa questão da fiscalização, como que seria feita no Brasil, né? Então, Isabela, aí você toca num ponto também que é um ponto central para a gente pensar o processo educacional no Brasil, né? E aí a gente volta toda a discussão, enfim, análise da história, da educação e o papel que a escola foi ganhando ao longo dessas décadas e séculos, né, que é o papel de uma instituição pública que vai acabar se tornando responsável ali na prática pela garantia não só do direito à educação, mas de uma série também de outros direitos dessa criança, né? Isso traz para a escola uma importância muito grande e, por outro lado, também um peso muito grande, né? Porque, como você disse, muitas vezes a escola é responsável por diagnosticar alguma situação que não é uma situação saudável para determinada criança no ambiente da casa ou outro ambiente, como a questão do abuso, maus tratos, entre outra violação de direitos vários, né? Quando o que a gente deveria ter no Brasil são políticas públicas efetivas em diferentes áreas que cuidassem dessa criança, né? Então, essa é uma discussão que a gente faz bastante, por exemplo, na educação infantil. Por que a escola, a creche, tem que exigir a carteira de vacina para matricular a criança? Porque a gente precisa saber se essa criança está sendo vacinada. Mas quem deveria estar preocupado com a questão da vacinação é a saúde, as políticas, né, de saúde. Essa criança a gente precisa acompanhar, porque a gente acha que ela não está se alimentando em casa, e vão lá os professores da creche observar se a criança está perdendo peso ou não, quando, na verdade, as políticas de assistência social deveriam ser efetivas, estarem acompanhando essas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, a escola acaba ganhando um papel, que é um papel muito grande, né, de não só garantir o direito à educação, e aí a gente pensar na preocupação com o desenvolvimento integral da criança, a preocupação com os conteúdos acadêmicos, mas também esse papel de ser a protetora dos direitos vários que essa criança tem, né? Então, isso traz um peso muito grande para a escola. E quando essa criança é retirada da escola, porque a família decide ensiná-la em casa, de fato, ela é retirada desse ambiente em que
tem sido historicamente responsável pelo cuidado, né, e proteção de vários direitos dessa criança. O que as famílias, essa é uma crítica que tem aparecido, e o que as famílias educadoras, como elas, né, se autodenominam, essas famílias que estão praticando educação domiciliar, como elas contra-argumentam essa questão? Elas dizem que as famílias que são famílias em situação de vulnerabilidade, que são famílias que sofrem esses tipos de problemas, que elas não querem retirar os seus filhos da escola. Então, mais uma vez, assim, eles trazem para a gente um quadro de que essas famílias não vão ter interesse em retirar a criança da escola, que é onde a criança é cuidada, guardada, tem lá as refeições durante o dia, porque elas não têm sequer condições de tirar a criança e ficar ensinando a criança em casa. Então, esse é o contra-argumento que as famílias educadoras fazem. Por outro lado, eu já fui professora, né, da rede pública aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde eu moro, e, enfim, acompanhando, o que a gente percebe que pode acontecer sim, se a gente não tiver, e aí por isso, né, a discussão da fiscalização, de uma lei que faça uma regulamentação levando em consideração o contexto de desigualdade enorme que a gente tem socioeconômica no Brasil, né, que isso pode abrir brechas para que determinadas crianças sejam, sim, retiradas da escola e sejam encaminhadas, por exemplo, para o trabalho infantil, né? Então, eu costumo dizer que eu, como moradora da cidade de São Paulo, todo dia, quando saio, agora muito pouco, mas quando vou ao mercado, vejo no farol crianças jogando limão, pedindo dinheiro, né? Hoje em dia de máscara, mas elas estão ali. Mas elas estão ali metade do período, só à tarde, ou só de manhã, porque no outro período ela é obrigada a ir para a escola, né? Não agora no contexto de pandemia. Mas, então, o que significa a gente pensar que essa criança que uma família pode retirar da escola não vai ser mais obrigada a passar meio período na escola, mas ela vai passar o dia todo ali no farol trabalhando, né? Ou no farol ou em outros inúmeros contextos. Então, a questão da fiscalização, por mais que a ANET, enfim, as famílias educadoras fiquem bravas um pouco com essa minha fala, ou falas como essas, né? É preciso uma fiscalização, é preciso uma lei que regulamente de tal forma que a gente não abra possibilidades para que essas crianças, que já são crianças, né, que estão nessas situações mais desiguais, em situações de violência, entre outros, elas não tenham aí uma brecha, né, para violação de mais direitos. Então, no que diz respeito à fiscalização acadêmica, a gente vê o município de Vitória, que foi, né, o primeiro que aprovou a lei, e hoje já é direito dos pais escolherem, e mesmo no projeto de lei nacional, o que a gente vê? Que há uma ideia de fiscalização do conteúdo acadêmico pelas provas que são as provas nacionais, né? Então, as avaliações externas, como a gente diz. Então, seria pela Prova Brasil, aqui em São Paulo pelo Saresp. Então, a ideia de que se as crianças na rede pública fazem provas uma vez por ano, que essas crianças também fossem avaliadas uma vez por ano no que diz respeito ao conteúdo acadêmico, né? Há uma série de exigências também, aí dependendo dos projetos de leis dos diferentes municípios, entregar antecedentes criminais dos pais, entrega a certidão de carteira de vacinação, enfim, para tentar fazer um pouco dessa fiscalização. Mas tudo isso, aí a gente volta, né, à provocação da Isabela, tudo isso pressupõe que a gente tem uma estrutura em termos da Secretaria de Educação, lá do município de Vitória, estrutura em termos do Ministério da Educação, pensando num projeto nacional, que é uma estrutura que vai demandar recursos profissionais para que estejam cuidando de toda essa organização e fiscalização, né? Então, isso também ajuda a quebrar um pouco o argumento de que, né, de que os defensores da educação domiciliar fazem, de que em aprovando o ensino domiciliar no Brasil, que a gente não vai estar prejudicando a escola pública. Se a gente for pensar que os recursos para a educação, eles são escassos, e agora ainda mais escassos, né, parte desses recursos vão ter que ser divididos para criar toda uma estrutura de organização e fiscalização dessas
poucas famílias de classe média que optaram por educar seus filhos em casa, se a gente fizer essa análise, a gente pode dizer que isso vai ter, sim, um impacto lá na ponta, que são os recursos, né, que deixarão de ser enviados, enfim, diretamente para a escola pública. Então, a questão é muito complexa, né, porque uma regulamentação, essa fiscalização, Isabela, como você trouxe, ela exige uma série de análises, né, que vão envolver, sim, os recursos para a educação, toda uma estrutura a ser organizada, criada, né, no âmbito dos municípios, dos estados, para que essa fiscalização aconteça de fato. Uhum. E aí, Luciane, pensando nesse aluno de educação domiciliar que vá prestar um vestibular, seria pela prova Enseja que ele conseguiria adquirir esse diploma? Isso, o que a gente tem em termos hoje da lei, que isso tem sido comum também na América Latina. Eu fiz um levantamento da situação da educação domiciliar nos diferentes países da América Latina, e só na Nicarágua que a gente tem uma lei, né, específica sobre isso. Mas o que as famílias nos outros países, e aí de forma semelhante no Brasil, têm feito? Tem se utilizado dessas provas de certificação, como o Enseja aqui no Brasil, por exemplo. Então, não há preocupação com esses adolescentes que foram ensinados em casa, educados em casa, se eles quiserem prestar vestibular e ingressar em uma universidade, porque eles têm essa possibilidade de fazer o Enseja, né? Outra coisa também que é muito comum de ser utilizado para tranquilizar os pais que querem optar pela educação domiciliar, é que o artigo 24 da LDB, aí o 24, depois lá inciso 2, se não me engano, ele dá a liberdade para que qualquer criança, a qualquer momento, tenha o direito, né, na verdade não é a liberdade, é o direito de solicitar matrícula em uma escola e ser dado para essa criança o direito de fazer uma prova de reclassificação. Né? Então, esse artigo foi aprovado na discussão histórica aqui no Brasil, analisando o contexto de fluxo migratório no país. Então, era muito comum famílias, né, migrarem de um estado para outro e não trazerem histórico escolar, outras informações. Então, foi dado esse direito, está garantido na LDB, de que, independentemente de escolaridade anterior ou de comprovação, a criança tem o direito de, a qualquer momento, ser matriculada na escola, né, e para isso aplica-se uma prova para ver em que série ela está. Geralmente não se aplica prova e só matricula a criança, né, na série correspondente à idade dela. Mas, então, esse direito garantido no Brasil, por esse nosso contexto, né, histórico, ele é dado também às famílias. Então, uma família decide educar os filhos em casa, e a criança chega lá nos 10, 11 anos, e a família decide matricular, pela LDB, essa família não teria problema algum em matricular a criança, né? Então, esse percurso também é permitido, e aí a questão do vestibular também com o Enseja, que pode ser uma possibilidade dessa certificação do ensino médio para acesso ao ensino superior. Eu acho que a Laís tem uma questão, né? Pode falar pelo microfone mesmo, Laís. Oi, gente, bom dia. Eu sou colega da Isadora, da Isabela e do Pedro na pós, e eu queria fazer um questionamento até sobre o que a Luciane falou sobre a questão dos recursos, né, que deixariam de ser direcionados para as escolas. Na minha opinião, né, que não estudei a fundo o assunto, mas eu acredito que a educação domiciliar não seja a questão mais importante e urgente no Brasil, né? Tendo em vista que a gente tem inúmeros problemas no sistema educacional brasileiro. Então, diante disso, eu queria saber a opinião de vocês do porquê dessa ânsia, né, do governo Bolsonaro na regulamentação do ensino domiciliar, quando essa energia poderia ser gasta para priorizar, talvez, projetos educacionais que favorecessem a educação da população mais vulnerável, já que o ensino domiciliar só seria possível e viável para estudantes de uma classe social mais privilegiada, né?
Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, do porquê de colocar como prioridade, né? Do porquê que o governo Bolsonaro insiste em colocar como uma prioridade ali em questões de educação. Ela falou que a questão é para vocês no geral, então eu vou contar só uma coisa que eu sei, Laís, e aí eu deixo também, né, depois o pessoal também dá a opinião. É que a educação domiciliar, ela foi proposta de campanha, né? Então, na verdade, assim, foi promessa de campanha. E foi uma promessa de campanha feita e associada aí o trabalho da Maiara Silveira, agora eu confundi o sobrenome, da Universidade Federal de Sergipe, depois põe aqui no chat para vocês. Mostra bastante isso, ela fez análise do movimento associado a uma construção de uma pauta mais conservadora no Brasil, né? Então, a promessa de campanha de regulamentação da educação domiciliar do presidente Bolsonaro foi uma promessa de campanha feita associada a outras promessas com outros, né, compromisso com outros grupos e projetos mais conservadores no Brasil. Então, por que isso aparece como medida prioritária para os 100 primeiros dias de governo, né? E acaba não dando certa medida provisória e ele apresenta o projeto de lei? Porque houve toda uma pressão, né, dos grupos mais conservadores, e aí também a ANED ocupando esse papel também de pressão, para que essa promessa fosse cumprida. Aí eu também deixo para vocês complementarem aí. Alguém mais queria falar? Se tiverem alguma questão, mais alguma... Eu tenho uma questão para as meninas. Isabela e Isadora, né? O que eu queria que vocês discorressem? Voltando à linha de raciocínio da professora Luciana Muniz, quando afirma que a educação domiciliar ela seria adequada para famílias da classe média alta, como que ficaria o princípio da isonomia diante de uma situação dessas? Como é que vai fazer? Só famílias de classe média alta é que vão poder se beneficiar, né, da educação domiciliar? Isso não haveria uma afronta ao princípio da isonomia? Né? No meu projeto, essa pergunta eu tive até uma resposta comigo mesma, de certa forma, satisfatória, que eu vou depois falar, mas eu gostaria de saber da visão das alunas aí, sobre essa questão da suposta afronta ao princípio da isonomia. Quer começar, Isa? Posso começar. Então, essa inquietação, assim, também me surgiu ao longo da pesquisa, sabe? Porque a gente sempre tem esse ideal, assim, de educação, de ser uma educação para todos, ter esse princípio da igualdade, só que o que a gente vê hoje, na realidade, mesmo sem tratar de ensino domiciliar e tudo mais, é que já não é igual. Então, Já parte desse pressuposto, né? Exatamente, já não existe essa igualdade, é um ideal mesmo, sabe? Então, a gente também privar um pai que tem essa capacidade, que tem esse desejo de educar em casa, simplesmente por tratar de uma igualdade, fica um pouco complicado também de defender, porque já não é igual, né? As próprias escolas privadas, como a Luciane mencionou, elas já são muito desiguais, né? E quando a gente pensa no ensino domiciliar com sérias fiscalizações, né, enquadramentos, por exemplo, a gente pode citar que a Alemanha é um país que regulamenta o ensino domiciliar, mas é bem restritivo, né? Seria para pai? Não é restritivo. A Luciane disse que não, a Alemanha não é restritiva. Não, na verdade, a Alemanha ele é um país que historicamente vem tentando regulamentar, mas que há muita pressão para que isso não aconteça.
Então, eles não conseguiram ainda regulamentar. E, se não me engano, há uns 4 anos, teve até um pai que foi preso, saiu uma reportagem, dentro do avião, porque ele estava tentando fugir para os Estados Unidos e conseguiram retirá-lo. Enfim, então a Alemanha é um país assim muito, muito fechado para o Pelo que a gente viu, seria só para pais migrantes mesmo, em questão de doença, né? Assim, essas exceções, né? A criança que até acontece aqui no Brasil também. A criança em situação, né, que está doente, não consegue ir para a escola, né? Para ela, essas exceções, sim, casos de doença e questão também de direito à religião, né? Determinadas religiões, aí tem algumas exceções, tem razão. Mas pensando no Brasil, né, onde a fiscalização teria que ser rígida, porque não daria para a criança também, você joga, né, para todos esse ensino domiciliar, aí teria, igual a Luciane falou, de uma criança que trabalharia integral e não iria para a escola. Então tem que ter, sim, uma fiscalização restritiva por se tratar de Brasil. Se nós estivéssemos já num patamar de uma sociedade mais igualitária, até poderia ser algo mais aberto, mas sendo no Brasil, tem que ter uma fiscalização mais rígida e realmente, assim, ela vai acabar enquadrando só alunos com poder aquisitivo um pouco maior, onde os pais têm condições de deixar, né, de trabalhar para cuidar dos filhos ou então pagar por professores particulares para auxiliar essas crianças em casa. Então, realmente... Eu acho que também, assim, quando a gente volta um pouco a pensar no perfil da família que deseja o ensino domiciliar, essas famílias mais vulneráveis, elas não têm esse interesse, porque elas não têm essa opção de não trabalhar. Tanto que a gente volta naquela discussão que a gente teve também durante o curso com a Annalisa, de que muitas vezes esse direito à educação, da obrigatoriedade da matrícula e tudo mais, acaba sendo muito mais um direito ao trabalho do pai do que o direito da criança ser educada. Exatamente. Bacana. Eu utilizei de um marco teórico na minha dissertação, que foi do jurista Lênio Streck. E Lênio Streck sempre dizia que a resposta correta, ela deve ser buscada sempre através da Constituição, né? Que existe uma resposta constitucionalmente adequada. E, utilizando-me desse marco teórico, eu possa talvez ter encontrado, de uma certa forma, uma resposta para isso, que seria tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Então, aquela criança que não tem infraestrutura para receber um tipo de educação dessa, vamos tratá-la, né, na medida de suas desigualdades, para que seja oferecido, né, esse direito à educação para ela, mas de outra forma, né, sem ser banido esse direito, né? Seria essa minha questão. E a outra questão é a questão de, na Constituição Federal, a educação ser tratada como um direito subjetivo público, né? E quando se leva-se a essa interpretação, eu gostaria de saber, né, de vocês, se vocês entendem que a educação domiciliar ainda assim continuaria a ser um direito subjetivo público. Então, ou se ela deixa de ser um direito... Por mim, eu não vejo a educação domiciliar como direito público subjetivo, né? Até eu lembro que quando eu li a decisão do STF, teve um debate entre, eu acho que o Alexandre de Moraes e o Barroso acerca disso, de ser ou não ser um direito. Porque volta naquela questão de que a Constituição não fala nada sobre o ensino domiciliar, né? Então, da onde que a gente pode supor que estaria enquadrado, né? Exato. Então, assim, eu não vejo assim que seria inconstitucional, mas também não enquadraria como um direito público subjetivo. Não sei se a Isa concorda também. Eu concordo, acho que ela é uma educação peculiar que foge dessa característica do direito subjetivo público. O que você acha, Isadora? Também? A minha linha é nessa também, depois das pesquisas, né, e da decisão do STF, realmente não é um direito público subjetivo. Mesmo que eu considere que o ensino domiciliar, ele, né, pelos defensores, né, seria sim um direito natural, se você prezar pelo bom senso, né, justiça seria sim um direito natural. Uma possibilidade, né? Sim, diríamos uma possibilidade, isso.
Alguma pergunta a mais dos ouvintes? Eu queria só, assim, colocar uma conclusão minha muito rasa, tá? Muito simples sobre o que eu ouvi, né, aqui, dos argumentos a favores e contra a implementação, né, e a regulamentação, na verdade, do ensino domiciliar, não só aqui no Brasil, mas como eu estou percebendo da discussão aqui, ela é uma coisa que também a gente sente em outros países, né? É que, na verdade, é o seguinte, quem não é a favor é contra. Parece, tipo, uma coisa até meio simplória de falar, mas, assim, quem não é a favor não quer fazer assim, tipo, olha, eu não sou a favor, eu vou pôr meu filho na escola, pública ou particular, mas vou pôr meu filho na escola e vou seguir a minha vida. Ponto. Quem não é a favor não quer dar margem para autorizar, vamos dizer assim, né? Não quer dar o espaço para quem é a favor expor seus argumentos e criar uma forma de possibilitar, né, que essa forma de educação seja regulamentada. Então, a pessoa que não é a favor, ela é tipo contra e bate o pé e, na verdade, prejudica, né, prejudica a pesquisa, vamos dizer assim, inicialmente numa fase teórica, prejudica a pesquisa sobre o tema, né, sobre os métodos, sobre a regulamentação, sobre a implementação, e depois na prática, consequentemente, você tem aí as pessoas que implementam por conta e correm o risco, né, como esse pai na Alemanha que, né, enfim, foi preso, eu imagino que seja, pelo que a Luciane comentou, a prisão tenha sido em virtude disso, de ter tirado o filho da escola, né, para tentar, enfim, dar para ele a educação domiciliar. Então, assim, pareceu até meio simplório, mas assim, né, o fato de quem não ser a favor ser contra prejudica imensamente, de uma maneira muito latente, assim, para mim, a discussão sobre o tema, né? Então você tira aí a liberdade de quem ainda que não seja a favor, de discutir, né? Porque é meio que passa uma parede, fala, olha, não pode e acabou. Daqui para cá, né? Colocou domiciliar não e não quero nem saber, se fecha e... Pedro, então, sobre isso, eu até tenho assim uma confissão a fazer de que quando eu comecei a ler sobre o tema, assim, eu tinha uma visão até tipo de preconceituosa, exatamente, por achar que quem quisesse fazer a educação domiciliar eram tipo pais de alguma religião que, sabe, como se fosse uma seita que queriam tirar a criança do convívio social e tipo criar naquela religião e tudo mais. E assim, conforme a gente foi vendo pesquisas, entrevistas com pais que fizeram essa opção do ensino domiciliar, você vê que existe esse tipo de família, mas também existem famílias que não, que elas só querem, assim, até na decisão do STF, um dos ministros fala muito sobre isso, de que você não pode prever, assim, que os pais, eles querem o pior para o filho, pelo contrário, sabe? Todo pai quer o bem do seu filho e acha que aquilo é o melhor para ele. Então, lógico que a gente vai ter essa opção, assim, na questão da religião, sabe? De que não querem que conviva com teoria, tipo, da evolução e tudo mais. Tanto que até esse recurso que chegou no STF, eu lembro de ler inicial e eles falavam disso, sabe? Então, eu tinha uma visão muito preconceituosa por achar que, assim, a criança ela não ia ter uma educação de qualidade. Só que depois, quando você começa a ver essa questão de que a família ela entra no meio da educação de uma forma muito ativa, isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, assim, você não precisa fazer o ensino domiciliar para ter isso. É uma questão de criação do pai, né? Como o pai vai optar por criar suas crianças, né?
Mas eu, assim, mudei completamente minha visão depois que eu comecei a ver que não é necessariamente isso, sabe? Pode acontecer, mas a educação feita no ensino domiciliar, ela é de muita qualidade, porque, assim, tem alguns exemplos que eu lembro de ver, assim, que... Eu acho que foi até quando a Luciane foi na nossa aula, que ela falou que, assim, a criança, ela estava aprendendo sobre um conteúdo, ela ia no museu ver o conteúdo, sabe? Então, não tem como você negar que isso vai trazer muito mais ensino, assim, para a criança, do que só ficar sentado lendo livro na escola. Além de ter toda a questão da individualidade, cada criança, tipo, ter o seu tempo e tudo mais, né? Essa sua fala, né, Pedro, é mais realmente essa questão do preconceito mesmo que existe, porque todo mundo acaba muitas vezes confundindo o ensino domiciliar com o EAD, né? Então acaba tornando, né, preconceituosa essa discussão. Então, assim, que bom que, né, agora nós estamos discutindo mais no atual cenário do Brasil essa questão e estamos desmistificando muita coisa, né? Mas acho que a Luciane, né, quer dar a sua palavra. Não, eu ia dizer isso também. Acho que eu também comecei, né, a pesquisa lá em 2009 com muito preconceito, enfim. E eu acho que conhecer um pouco do trabalho das famílias, analisar a literatura, isso foi quebrando algumas coisas. Então, mas eu acho que esse preconceito ele ainda permanece. Hoje no Brasil, eu acho que a gente tem talvez acirrada mais essa polarização entre favoráveis e contrários à educação domiciliar. Uma, porque a polarização está acirrada de uma forma geral na sociedade, né, depois da eleição do Bolsonaro, e outra, porque justamente para conseguir a sua regulamentação, houve uma aproximação tanto da NED quanto das famílias defensoras da prática a esses grupos mais conservadores, né? Então, talvez aquela pluralidade existente no movimento a favor da educação domiciliar no Brasil, ela tenha desaparecido e o que tenha ganhado evidência é um grupo conservador cristão querendo aprovar uma lei e que assim se coloca para que consiga a aprovação dessa lei no Brasil, né? Então, todo um movimento político mesmo, enfim, do que é que vai se sobressair nesse grupo para que eles consigam a aprovação da lei. Então, isso tem sim trazido a reação de um movimento contrário a não só a educação domiciliar, mas esse conjunto de projetos conservadores, escola sem partido, entre outros. Por outro lado, eu também acho que, Pedro, essa sua análise foi bem interessante. Quem não é a favor, né, não é a favor e é contra. Não necessariamente, né, vou mandar meus filhos para a escola, mas aqueles que quiserem optar por ensinar em casa, ok, que façam essa opção. Porque acho que isso reflete também uma questão de escolha de projeto de sociedade, né? Quando a gente consegue constatar, como a Isabela falou, que essas famílias que estão educando em casa, não todas, mas enfim, que mostram para a gente, que aceitam abrir as suas casas para mostrar para a gente que estão indo a museus, fazendo viagens, para que as crianças aprendam, as crianças se tornando autodidatas. Isso revela para a gente o gap enorme, né, a desigualdade enorme que a gente está formando no Brasil em relação a essas crianças e aquela maioria pobre que depende da escola pública para estudar, para comer, para tudo isso que a gente conversou aqui. Né? E não que eu defenda que a escola pública tenha que ser para tudo isso, mas, né, pelo contexto que a gente conversou. Então, é isso, aprovar ou ser favorável à educação domiciliar no Brasil, a aprovação, né, dessa liberdade de escolha dos pais no Brasil, entendendo que isso vai ter um impacto lá na ponta, né, na escola pública, para aqueles que não têm condições de ter acesso ao direito à educação por outras vias, significa, sim, a gente aceitar que vai aumentar a desigualdade ainda mais no Brasil, no que se respeita à desigualdade educacional, né? Eu estou falando de acesso a conteúdos acadêmicos, a aprendizagens. Então, assim, o tema, ele é muito complexo, né? Se a gente olha pela vertente da liberdade de escolha dos pais, da família, os princípios todos ali presentes na Constituição,
é isso que a Isadora trouxe, o direito natural dos pais, escolher o tipo de educação dos filhos, está lá na declaração, no artigo 26. Agora, quando a gente olha como no Brasil isso vai ser efetivado, o impacto que isso pode trazer para determinada parcela da população, isso envolve ter um posicionamento em relação a projeto de sociedade, né, que a gente quer para o Brasil. E é por isso que o Emily Boldens vai dizer, a discussão da educação domiciliar no Brasil, ela é muito menos de natureza jurídica e muito mais de natureza política, de projeto de sociedade que a gente quer para o país, né? Mas é isso, é um dilema, essa complexidade entre direito de escolha dos pais e o impacto disso para determinada parcela da população. Para um país já muito desigual, né? Exato. Sim, sim. E também é outro argumento, né, Isadora, que as famílias falam, não, o país já é cheio de desigualdade, não é a gente que está trazendo desigualdade, né? Está dando mais uma, né? Está presente aí em todas as frentes, não vem querer culpar a gente por escolher educação domiciliar para aumentar a desigualdade, porque é isso, é um país cheio de desigualdade, o tempo todo essas desigualdades se acentuando, né? Com certeza, com certeza. Aliás, inclusive, assim, cada hora que a gente, não sei vocês, eu imagino que mais ainda por estarem mais, né, no meio, assim, mas cada hora que eu penso, desde que eu comecei a ler sobre o tema para a gente ter a discussão hoje aqui, desde da aula, né, que a Luciane foi lá apresentar para a gente, o trabalho das meninas também sobre a questão do voto que elas escolheram na matéria para a gente discutir, e desde que foi decidido que a gente ia gravar, né, esse episódio sobre esse tema, cada hora que eu paro, assim, eu penso, vem algum questionamento, mas, sabe, e se, sabe, sobre o tema. Então, uma coisa que a gente vê, por exemplo, é o e se existem pais que querem fazer, né, tirar os seus filhos da escola e fornecer para eles o método de ensino domiciliar, mas eles têm medo de ser rechaçados publicamente, né? Muita gente, né, tem esse receio aí, esse medo de uma forma de opressão, né, social mesmo, de, nossa, você tirou o seu filho da escola, né? Por que isso? Deus me livre, como assim? Né? Cometendo crime, né? Exato, Isabela. E assim, não entrando na questão religiosa, assim como a Isabela havia comentado, mas assim, independentemente de religião, eu quero que meu filho tenha um ensino domiciliar, não existe regulamentação, vou ter que fazer por conta, aí tem que entrar em contato com essas associações particulares para, né, para saber como fazer, o que fazer, como se precaver, eventualmente em caso de alguma fiscalização, em caso de alguma cobrança, exigência estatal, né? Enfim, de toda uma agenda de como que é essa educação. Então, a gente tem que parar para pensar também, eu imagino, nesse sentido, né? Porque eu acho que deve ser muito levado em consideração para um pai e para uma mãe, né? Enfim, para um tutor ou para um responsável, vamos dizer assim, por uma criança, tomar essa decisão, né? E essa decisão, ela está, em tese, vamos dizer assim, até que meio sendo tirada da pessoa, essa possibilidade, justamente nem entrando no mérito do direito em si, né? Do mérito legal da autorização, assim, mas é uma questão, aí puxando para a questão política, como a gente falou, como vocês falaram, de segregação social mesmo da pessoa por ter optado, né, educar o seu filho dessa forma, seu filho ou sua filha dessa forma. Isso é muito complicado também, né? Mais se existe a segregação entre a escola pública e a particular, né, por que não pode por mais um tipo de divisão, né? Então, assim, escola pública, escola particular, ensino domiciliar. Abrir aí, dá a possibilidade para essa forma existir, né? E aí, a partir desse momento, você começar a discutir a efetividade, né? Na prática, vamos dizer assim. Talvez seja um risco de falar assim, não, vamos então testar. Aí
projeta-se a lei, aplica-se a lei, com toda a regulamentação sobre o ensino em si, assim como regulamentação de fiscalização, né, do Estado. Então, como que isso vai acontecer? Aplica-se. E o risco de não dar certo, né? Qual que é o risco? É a criança não ter, aí vai ser bem genérico, tá aqui, eu peço desculpa, vai ser a criança não aprender, né? E aí, consequentemente, ter uma série de dificuldades enfim, ao longo da sua carreira acadêmica e em geral, justamente por uma lei mal aplicada, vamos dizer assim, que talvez seja um medo muito grande do pessoal. E aí, Pedro, assim, só uma outra informação também, já tem alguns estudos internacionais apontando para isso, e essa é uma preocupação grande que eu tenho também em relação ao direito das crianças, é que não necessariamente só, qual é o risco, a criança não aprendeu, né? Mas há uma supervalorização na questão acadêmica, né? Deixando de cumprir uma série de outros direitos que a criança tem também. Eu conversei com um pai no Brasil, um pai brasileiro que fez opção por educação domiciliar, e a filha dele estava com 6 anos, ele me disse, a minha menina, ele estava criticando a escola que não funciona, e me disse, a minha menina tem 6 anos, já foi alfabetizada em inglês, português e latim. Além disso, ela já sabe fazer tal coisa e tal coisa. E eu fiquei pensando, que ótimo que ela saiba tudo isso, se ela também tiver o direito de brincar, fantasiar, ter tédio, enfim, tudo que é direito da criança e que é fundamental para o seu desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala o que pode não dar certo, é a criança não aprender, eu acho que há uma série de outros direitos que a criança no Brasil tem, que essa foi uma conquista enorme nossa, né? A Lei 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, enfim, entre outras leis que vão trazer o registro desses direitos, que a gente vai precisar, de alguma forma, também averiguar se eles estão sendo cumpridos, né? Então, é isso, uma prova uma vez por ano vai mostrar para a gente se essa criança está aprendendo conteúdos acadêmicos. Agora, será que outros direitos dessa criança também estão sendo respeitados? E aí, para isso, essa também é uma questão muito complexa, né? Porque como verificar se esses outros direitos estão sendo cumpridos? Esses direitos são cumpridos para aquelas crianças que vão para a escola, seja ela pública ou privada, né? Aumenta aí a complexidade do quadro. Mas era só essa informação que eu queria trazer. Com certeza. Eu acho que a Laís tem um questionamento que ela quer fazer aqui. Pode fazer, Laís. À vontade. Gente, como o ensino domiciliar está crescendo no Brasil também, né? O número de pais que querem educar os filhos de casa no Brasil, eu acredito que o mundo também, esse movimento esteja em força, né? Eu queria saber se vocês não acham que isso escancara o fracasso, assim, desse sistema de educação, de sala de aula, sistema de educação expositivo, né, que você tem que colocar crianças em dia 1000 na carteira, olhando para o professor, né? E se realmente o homeschooling seria a melhor saída, a saída mais interessante, sabe? Se não teria um efeito, talvez, de atraso de uma reforma mais radical e necessária no sistema educacional que abrangesse todas as classes sociais, né? Porque essa incompatibilidade do sistema de aprendizagem, assim, de ter algumas crianças que não se adaptam e tudo mais, isso acontece com crianças de todas as classes sociais, né? Não é só com as classes mais privilegiadas. Então, queria saber se vocês não acham que pode ter esse efeito de atrasar um debate da necessidade da reforma do sistema educacional de um modo geral, sabe? Eu adorei a pergunta, mas vou deixar vocês responderem primeiro. Eu acho que, assim, antes de tudo, eu sou uma das grandes idealizadoras, né, do ensino público para todos. A sua pergunta cortou um pouco para mim, Laís, então me ajude aqui
a recapitular, né? Você quis uma questão perguntando se o ensino domiciliar prejudicaria políticas públicas para melhora do ensino público? Seria mais ou menos nesse viés? Eu entendi que a pergunta foi de que forma isso atrasaria um projeto de reforma no sistema educacional, né? Isso. A gente Sim. onde Isso é que esse sistema positivo de salas de aula, as crianças tendo que ficar ali sentadas nas carteiras por horas, olhando para o professor, né? Sendo que, sei lá, elas estão numa energia 1000, às vezes, não conseguem ficar ali naquele esquema de sala de aula, e que esse sistema, né, de sala de aula, esse método, ele afeta, né, a aprendizagem de crianças de todas as classes sociais, e não só das classes mais privilegiadas. E se, de alguma forma, a regulamentação do ensino domiciliar não atrasaria um debate mais aprofundado e talvez mais radical, no sentido de atingir a raiz do problema mesmo, sabe? É uma ótima questão, né? Então, porque eu acho que já vem vindo um questionamento sobre esse padrão de ensino, né? Inclusive, nos últimos anos, com até tipo alteração da forma como uma prova é feita para privilegiar também outras capacidades de um aluno, não só de decorar um conteúdo, só que vendo assim por uma ótica global, eu acho muito difícil ainda aplicar isso numa rede pública, né? Porque a gente vê isso numa rede particular, mas não sei quanto tempo ainda levaria realmente para ser aplicado de uma forma universal, né? E até por uma questão política, né? Eu não vejo isso acontecendo num futuro próximo, né? Acho que o Brasil tem uma série de fatores para evolução mesmo, né? Para nós chegarmos nesse ensino público para todos e de uma forma não tão padronizada, né? Eu não vejo isso, não sei se a Luciane, né, por ser educadora, consegue enxergar isso. O que eu vejo assim, essa é uma das questões que me fascina na pesquisa dessa temática da educação domiciliar, né? Porque a Laís traz na pergunta dela uma crítica ao sistema educacional, e aí seja ele público ou privado, né? E sobretudo ao sistema tradicional de ensino, que a gente vem perpetuando há séculos, né? Essa sala de aula com um adulto detentor do saber, transmitindo o seu saber para tantas crianças sentadas, enfim. E essas experiências várias, né, de aprendizagens que as famílias têm construído e proporcionado para os seus filhos, eu acho que tem algo bastante positivo para mostrar para a gente, né, e que autores já há muito tempo vêm falando, né, que a educação, e aí não tem como não pensar em todas as contribuições de Paulo Freire, né. Eu fiz meu doutorado de sanduíche no Canadá, fui agora para o Texas, e nas duas experiências, quando eu vou para a universidade, é Paulo Freire que eles estão estudando. Então, eu brinco que eu tenho Paulo Freire, né, por todos os âmbitos, enfim, como referência. E vai dizer, a educação é um processo de construção, né, e é uma construção que pressupõe esse educando, né, essa criança não apenas sentada recebendo nesse esquema de educação bancária, mas participando ativamente do processo. Para isso, a gente precisa ter uma escola configurada de forma que a criança possa ser ativa nesse processo de construção do conhecimento. Para isso, pressupõe professores que sejam professores com uma boa formação, professores que recebam um bom salário, para que tenham constantemente sua formação atualizada. Questões que no Brasil não estão resolvidas, ou infelizmente estão longe de serem resolvidas, né? Então, assim, eu falo, gente, que tal a gente fazer uma greve nacional, pararmos tudo para exigirmos um número menor de alunos por turma? É isso. Quando a Isadora, no começo da fala dela, ainda apresentando o homeschooling, vai dizer, na educação domiciliar, as famílias prezam para a construção do autodidatismo, e algo que não é possível numa sala com 30 alunos, né, foi a fala inicial da Isadora, é isso.
como que a gente vai proporcionar situações, experiências efetivas de aprendizagem, de construção do conhecimento em uma sala superlotada, com um professor que tem uma baixa remuneração. A carreira docente, ela não é uma carreira atrativa, né? Então, a gente já vê quem acaba optando por se tornar professor no Brasil, as pesquisas vão indicar para a gente, são aquelas pessoas já com uma formação deficitária e que não tem possibilidade de escolha de outra profissão. Então, a gente vai mantendo todos esses problemas, né, no sistema educacional e que vão acabar refletindo na falta de qualidade do nosso sistema educacional, principalmente o público, mas o privado também está presente nesse contexto, né, de precarização. Então, será que a educação domiciliar não viria, a pergunta da Laís, né, para atrasar um pouco essa reforma tão necessária? Eu acho que ela contribui no sentido que eu falei da questão financeira, né, então, as pesquisas, os pesquisadores de financiamento da educação, o professor José Marcelino Pinto, da USP Ribeirão, toda a rede do Fineduca, já vem dizendo para a gente, não é possível uma educação de qualidade se não tivermos recursos necessários, né, para os insumos necessários, então a gente precisa de dinheiro, né, uma educação de qualidade, ela não se faz só com dinheiro, mas o dinheiro é imprescindível para uma série de questões como essas, recursos materiais, humanos, formação, entre várias outras questões. Então, se a educação domiciliar, se o projeto que vem regulamentando por retirar recursos do sistema público para inserir esses recursos, dividir com a educação domiciliar, eu acho que isso pode sim afetar. E uma outra questão, é uma questão aí muito significativa que o Lubienski traz para a gente, que é um autor norte-americano, que ele vai dizer, olha, se esses pais, que são os pais que optam pelo homeschooling, aqui pela educação domiciliar, eles são pais tão engajados na educação dos seus filhos. Se esses pais estivessem presentes dentro do sistema público, dentro da escola pública, com certeza a escola pública seria de qualidade, porque esses pais não deixariam faltar materiais, professores não serem bem remunerados, uma série de questões, né? E ele radicaliza, dizendo, o ideal seria se a gente não tivesse nem escola privada, se a gente só tivesse sistema público e todas essas famílias profundamente interessadas na educação dos seus filhos participando ativamente dessa escola pública, né, compartilhando seus saberes, reivindicando para o poder público uma escola de qualidade. Então, nesse sentido, a gente perde também a atuação desses pais dentro da escola pública. O que a gente não pode, por isso que eu trago sempre essa fala de que, né, a análise ela é uma análise complexa, porque a gente não pode também culpabilizar apenas esses pais, lembrando que a educação no Brasil, ela dá liberdade, né, a LDB dá liberdade para a escolha entre escola pública e privada. Então, a gente poderia transmitir a crítica aos pais educadores que optam pela educação domiciliar, a todos os pais que optam pela escola privada também nesse sentido, né? São pais que se retiram da escola pública porque tem muitos problemas e ao invés de ajudarem a resolver os problemas da escola pública, retiram seus filhos e colocam na escola privada que talvez tenha menos problemas, né? Então, a situação é complexa, mas eu acho que tem aí sim alguns fatores que acabam contribuindo para essa desoneração do compromisso público com um projeto de sociedade, como Lubienski vai dizer, né? E acaba aumentando ainda mais a desigualdade educacional, né? Entre aqueles que podem pagar pela escola privada ou entre aqueles que podem fazer educação domiciliar e aqueles que necessitam da escola pública, que tem sido cada vez mais atacada e precarizada, né? Principalmente pelo atual governo. Interessante, interessante. Alguém Eu, antes de... Não sei se a gente está um pouco ainda no nosso tempo e tudo, mas está tão gostoso esse debate que eu ainda quero levantar uma última lebre aqui. E foi gostoso porque, assim, no dia da minha dissertação, eu fiquei muito nervosa. Então, eu não consegui, talvez, expor tantas ideias e tudo. Então, está sendo uma oportunidade de realmente acalorar esse debate, né? E eu estava revisitando aqui o meu trabalho e eu vi uma educadora da USP, não sei se a professora Luciane conhece, mas como ela fez doutorado, né, lá, é a Silvia Colello.
Silvia Gasparian Colello. E a Silvia tem ela é assim, muito bem fundamentada, ela é de maneira contrária à educação domiciliar, sabe? E eu até utilizei-me de um artigo dela que chama O Ensino Domiciliar e a Suposta Educação Moral, né? E ela diz que ela termina o artigo dela questionando o seguinte: como preparar alguém para a vida e para o mundo com base em práticas apartadas da vida do mundo, né? Então, assim, não que a gente tenha que seguir o dogma da escola, né? Mas como que há uma estrutura por parte disso tão apartada, né? Tão diferenciada do nosso cotidiano. E ela fala que, por essa lógica, defender uma alternativa de educação para o filho dela significaria descomprometer-se com o futuro das próximas gerações. Então, pensando assim, talvez a educação domiciliar ela possa ser efetiva para a minha filha, mas será que essa educação particularizada ela vai comprometer o futuro das próximas gerações? Será pertinente essa indagação? Isabela, eu acho que a indagação é pertinente, só que o que eu penso é que ela não pode ser feita só para a educação domiciliar, né? Porque, assim, em que medida a escola, nesse formato em que ela está hoje, aí eu vou generalizar, é claro que tem escolas que fazem trabalhos belíssimos, sejam elas públicas ou privadas, mas da forma como está generalizado, com a precariedade que a gente tem presente hoje, marcando esse sistema educacional público brasileiro, de que forma essa escola também não está apartando as crianças de uma formação mais ampla e mais sólida, inclusive de compromisso com as gerações futuras, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, algumas famílias educadoras nos seus projetos, ou falas delas para mim, não, porque eles aprendem também a compartilhar as tarefas dentro de casa, a rotina da casa, né? Eles aprendem também a ajudar o pai a consertar o carro, ou ajudar, assim, tem aprendizados outros que quando a gente pensa no formato da escola hoje, da maioria das escolas, que talvez não proporcione, né? E talvez também as vivências das crianças nas suas casas, aí pensando tanto criança da escola particular ou pública, talvez não proporcionem essa formação que seria uma formação mais ampla, né? Ou esse compromisso com o coletivo, com uma sociedade, com as gerações futuras. E aí, isso a gente está falando de, na escola, a gente tem espaço de educação para a cidadania, como está lá, princípio constitucional, objetivo da educação no Brasil, de formação, enfim, com práticas democráticas, as crianças aprendendo dentro da escola o que é democracia, exercendo democracia, se fazendo participante dos processos, tomadas de decisão, coisas que não necessariamente acontecem, infelizmente, dentro da escola, né? Então, eu acho que a indagação da professora Silvia Colello é muito pertinente, eu só acho que a gente precisa expandir para todos os ambientes de formação, né? Esse tem que ser o nosso compromisso em todos os ambientes. As pesquisas norte-americanas, principalmente nos Estados Unidos, Canadá não tanto, mas os Estados Unidos, nos seus estudos com adultos educados em casas, adultos que foram homeschoolers, eles trazem sempre esse ponto da questão do compromisso com a sociedade, né? E o que eles tentam divulgar é que os adultos homeschoolers que estudaram em casa, quando crianças e adolescentes, são adultos hoje mais comprometidos com associações de bairro, com trabalhos voluntários. Isso foi algo bastante interessante que eu vi lá no Texas, né? O grupo dos adolescentes envolvidos com a limpeza do rio da cidade, envolvidos com... Por quê? Porque não estão na escola, tem tempo, e as famílias, em busca de projetos, levam os seus filhos a participarem dessas ações que são ações comunitárias. Então, mas isso lá nos Estados Unidos, né? Então, seria importante a gente pensar também de que forma isso deveria se estabelecer aqui no Brasil, para as famílias educadoras, mas também dentro das nossas escolas, né? Não sei se eu respondi, acho que eu não respondi, mas só para dificultar ainda mais o debate. Gente, eu
estou olhando aqui, na verdade, eu só olhei agora o relógio. Eu até perdi a noção da hora aqui, porque fluiu muito bem os debates, foi uma discussão muito legal, muito legal. E, obviamente, se deixasse, a gente ficaria... É que tá para cima, obrigado. Tá sendo um debate muito legal, mas, obviamente, extremamente, né, longo e intenso, e se a gente ficasse aqui ligado semana inteira não ia acabar, um mês inteiro não ia acabar, né? Essa discussão não é de hoje, né? É uma questão que não só envolve educação, né? Exato, Então... exato. Ela tem um monte assim, de ramificações e de outras questões que envolvem ela. Então, de qualquer forma, eu queria agradecer a todos pela participação, mas eu já vou ter que encerrar por aqui, justamente pelo adiantar da hora mesmo. Eu não sei nem se um vídeo desse tamanho eu vou conseguir colocar no YouTube, se eu vou ter que editar alguma coisa, eu vou ter que dar um jeito, né? Mas, gente, de qualquer forma, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui, né? E também informar que vou tentar disponibilizar o quanto antes, né, no YouTube, esse vídeo para acesso posterior e um pouquinho mais para frente, quando eu conseguir, vou disponibilizar nas plataformas de streaming, né, na forma de áudio, para quem puder e quiser também acessar. E próximos episódios eu vou continuar publicando nos grupos de WhatsApp, né, da pós, no outro grupo também que até que fazer um agradecimento à Ana Elisa Spaulonzi Queiroz de Assis, que foi professora minha na graduação, agora na pós, e enfim, ela está dando um suporte maravilhoso, assim, indicando bastante gente para participar, né? E também agradecer ao Luiz Renato Vedovato, que é o coordenador da extensão em Direito Constitucional, que foi, né, o local aí onde surgiu a ideia do projeto, e também ele deu um super apoio para mim. Então, eu acho muito importante agradecer a eles. E agradecer também, obviamente, né, as participantes e convidados aqui do nosso debate de hoje, porque foi muito legal mesmo. Foi muito melhor, na verdade, do que eu estava esperando. Foi muito mais fluido do que eu achei que ia ser. Foi muito legal. Então, queria agradecer a todas. Mas, infelizmente, por causa da hora, eu vou ter que estar encerrando por aqui a nossa discussão. Posso só agradecer, Pedro, bem rapidinho? Claro. Eu quero só agradecer o convite, a oportunidade e parabenizar vocês, né? Na sua fala inicial, você fala que a ideia do podcast é uma ideia de socializar a pesquisa acadêmica, para que ela seja mais acessível à população, e eu acho que quando se trata de pesquisas na área do direito, eu acho que esse compromisso é um compromisso ainda mais relevante, né? Justamente por ser uma área com uma linguagem muito técnica específica e que, infelizmente, não é acessível à maior parte da população, né? Então, nesse sentido, é sim um esforço, uma iniciativa para democratizar acesso a conhecimento. Então, queria parabenizar vocês e agradecer, dizer que eu fiquei bastante feliz de ter participado dessa iniciativa de vocês, e estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eu também vou agradecer, falar, né, dizer das palavras da professora Luciane, as minhas palavras, meu muito obrigada, né, pela abertura do debate, e assim que meu trabalho em relação ao artigo para fazer o comparativo da decisão do STF de 2001 com a última decisão de 2018, eu dou um feedback para vocês e compartilho aqui as informações. Por favor. Show de bola. Obrigada mais uma vez. Gente, muito obrigado e até mais. Muito obrigada, gente. Parabéns, Pedro, pela sua iniciativa. Eu que agradeço aí. Se não fosse vocês aí, não ia ter episódio. Então, eu que agradeço o trabalho de vocês. Muito massa. Tchau, obrigada. Gente, bom dia. Bom dia.